Todos nós temos idolatria no nosso coração. Uns idolatram o cônjuge, outros idolatram o trabalho, outros idolatram o hobby, outros idolatram as férias, todo mundo idolatra alguma coisa, e ele promete livrar a gente da idolatria. Versículo 22 ele diz: e terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata e a coberta das tuas esculturas fundida de ouro, e as lançará fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Olha que interessante, quando Deus muda o nosso coração, Ele tira a idolatria do nosso coração. Ele vai nos dar a força para a gente lançar no lixo aquilo que parecia ter valor para a gente. Aqui é interessante porque ele usa a expressão estátuas de prata e estátuas de ouro. Deixa eu perguntar, mas se você tivesse hoje uma estátua de ouro, desse tamanho assim mais ou menos, Paulo que mexe com ouro, Paulo, quanto pesaria uma estátua? Cadê o Paulo? Está lá dentro? Está lá dentro fazendo. Mais alguém mexe com ouro aqui? Quanto vocês acham que pesaria uma estátua de ouro? 1 quilo? 2 quilos? Mais? A irmã Jane, né? 2 quilos? Mais de 2 quilos, irmão? Uma estátua pesaria mais de 2 quilos. Se você tivesse uma estátua de idolatria que pesasse mais de 2 quilos, você pegava e jogava no lixo? Fala a verdade. De jeito nenhum. A imagem aqui, querido, Deus está usando essa expressão, Ele está usando esses materiais para mostrar para a gente, né? Lógico, naquele tempo de fato eles faziam essas coisas de ouro, de prata, então isso tinha muito valor para eles, valor financeiro, valor monetário, valor também espiritual, porque eles idolatravam aquelas coisas, mas nós talvez não tenhamos hoje estátuas de prata, mas as coisas que a gente coloca no lugar de Deus, que são os nossos ídolos, são coisas que a gente valoriza muito na nossa vida. São coisas que a gente tem difícil de jogar fora. Como seria difícil jogar uma estátua de 2 kg de ouro no lixo, que é o que está dizendo que eles vão fazer? É difícil muitas vezes a gente abandonar um hobby que rouba a gente da presença de Deus, um trabalho que rouba a gente da presença de Deus. Ah, pastor, mas se eu não trabalhar de domingo, eu não vou conseguir pagar as contas no final do mês. Então, meu filho, muda suas contas para pagar menos para você poder estar no domingo na igreja. Se você não consegue viver sem ter que trabalhar no domingo, e por isso você não tem comunhão com Deus, você tem um ídolo no seu coração. Porque ele está ocupando o lugar de Deus. Porque Deus manda o crente congregar. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Ele diz que nós não devemos fazer como muitos estavam fazendo já lá no princípio, não congregando com a sua igreja. Congregar não é opção para o crente, é uma ordem. E quando você fala, não, eu vou trabalhar e não vou congregar, você está mostrando para Deus que tem algo que ocupa mais o teu coração do que Ele. Está vendo como a gente tem ídolo? E aí você fala assim, nossa, mas vai me custar caro. 2 quilos de ouro custaria caro pra caramba. Mas ele diz que quando ele muda o coração de uma pessoa de verdade, quando ele converte, quando alguém se arrepende do seu pecado, olha só, não foi ele que levou essa pessoa a fazer. A pessoa, quando viu o valor que Deus tinha para ela, ela falou assim, isso aqui não vale nada, pôs no lixo. Pôs no lixo. Ah, mas eu tenho que ir para a praia, está chegando o verão, eu tenho que ir para a praia. Eu trabalho muito nesse país. Trabalho demais nesse país, eu tenho que curtir a vida. Ok? É o seu ídolo. Curtir a vida. Ocupa mais a sua vida do que o seu Deus. Porque as coisas de Deus são inegociáveis. Então, negociar com congregar na igreja é negociar sua vida com Deus. Perdoa, querido, mas eu tenho que ser muito honesto, muito verdadeiro com você. Como pastor, eu tenho que falar a verdade. Não ficar amaciando como as pessoas andam amaciando aí, não. Né? Senão a gente se torna como a maioria dos que se dizem crente nessa nação e em outras partes do mundo, é aquele crente que só vem no dia da Páscoa. E perdoa, eu não estou querendo, né, se alguém só vê porque hoje era dia de Páscoa na igreja, né, me perdoa, eu quero que você mude de vida. Né? Mas essa é a verdade. Eu não sei se alguém veio de carro aqui para a noite. Hoje é impossível andar dentro de novo. Por quê? Porque hoje é dia de Páscoa, então o povo decidiu ir para a igreja hoje. É o ídolo da religião.
É o ídolo da religião. Ele não é um crente, ele tem um ídolo. E a religião pode se tornar um ídolo. Então, nos dias de celebração, nos dias importantes, então ali aquele dia ele decide adorar a Deus, porque é um dia especial. Mas Jesus diz que ele está procurando aqueles que o adoram em verdade. Quando Deus fala quando Jesus diz que ele está procurando quem o adore em verdade, ele está procurando por quê? Por que a gente procura alguma coisa? Me fala. Porque é difícil de achar. Porque o que não é difícil de achar a gente não procura. Não precisa procurar, é fácil, está em todo lugar. E Deus diz, estou procurando. Porque está difícil de achar. Quem me adora em espírito e em verdade. Porque tem uns que estão adorando o seu tempo, seu dinheiro, seu trabalho, sua religião, suas estátuas. E ele está dizendo que uma bênção que ele dá para aquele que se arrepende dos seus pecados é abandonar a idolatria. Olha a quarta bênção que ele diz no versículo 23. Aqui agora ele fala que ele tem uma bênção de provisão. Então, olha só, aí só depois que você abandonar a idolatria. Então, te dará chuva sobre a semente com que semeares a terra, como também o pão da novidade da terra. E esta será fértil e cheia naquele dia, e o teu gado pastará em lugares largos e de pastos. Deus não está falando que você vai ganhar uma fazenda não, tá bom, irmão? E nem um monte de boizinho. É que ele está usando uma linguagem da época. Naquela época, o que ele estava dizendo, que a maioria das pessoas viviam da agropecuária, o que ele estava dizendo é que as pessoas que deixassem as riquezas do mundo seriam enriquecidas espiritualmente, e essa riqueza espiritual traria também a riqueza material, a prosperidade material. Olha que interessante. Tem gente que trabalha no domingo porque acha que não vai dar para pagar a conta. Aí ele vive que nem um doido, sempre contando moeda, porque ele tem que trabalhar domingo para pagar a conta. Mas Deus está falando, se você deixar de fazer, se você largar esse ídolo e confiar em mim, eu vou fazer chover para você não ter que trabalhar no domingo e pagar suas contas. Mas é fé. É um passo de fé. Ele disse que vai prosperar. Se largar, Deus vai. Se deixar, Deus vai. Deus vai. Deus vai cuidar. Ele vai prover. Ele é provedor. Ele está usando aqui essa ideia do agricultor. E é interessante que o agricultor... Alguém aqui foi agricultor? Alguém aqui foi agricultor? Só 1, 2, 2 ou 3 pessoas que foram agricultores. É interessante que o agricultor é uma pessoa que tem grandes chances de ter um bom relacionamento com Deus. Porque o agricultor ele sempre tem que confiar em Deus para ver o fruto do seu trabalho. Porque ele pode arar a terra, adubar a terra, escolher boas sementes, plantar bem plantado, proteger para que a semente não seja comida pelos passarinhos. Ele pode fazer todo o trabalho, mas ele ainda fica na dependência de Deus trazer a chuva para irrigar, e não geada, não gelo, não vendaval, para que o que ele plantou cresça e ele possa colher. Ele tem que aprender a confiar em Deus. Então, quando ele faz todo aquele trabalho, acaba o trabalho dele, ele ainda tem que olhar para o céu e falar assim: Deus, tem misericórdia de mim. Porque se eu fiz tudo isso e o Senhor não mandar a chuva, perdi todo o meu trabalho. Se eu fiz tudo isso, em vez de chuva, o Senhor mandar gelo, perdi todo o meu trabalho. Já parou para pensar nisso? É por isso que Deus está usando aqui essa expressão, para mostrar que nós devemos ter fé na provisão divina. Olha só outra bênção, a quinta bênção. Essa quarta bênção, essa quinta bênção, para Israel, a quinta, a sexta e a sétima bênção, para Israel, eram bênçãos que Deus agora está determinando para um dia especial. Olha só como começa o versículo 24. Olha só, e os bois e os jumentinhos que lavaram a terra comeram grão puro que for padejado com pá, criando a criança. Desculpa, eu pulei. O 23 ele fala, naquele dia. Por que ele diz lá no versículo 23? Olha lá, no finalzinho do 23, ele, naquele dia o teu gado pastará em lugares
largos e passos. 24, e os bois e os jumentinhos que lavaram a terra comerão grão puro que for padejado com pá e cirandado com a ciranda. Não sei nem o que isso significa aqui. Acho que cirandar é que você separa. Eu acho que é isso, né? Não sei. Roda, sei lá. Cirandar para mim é aquele negócio que nem brincava, né? A mão ficava dando volta. Mais ou menos isso. Eu não entendo de agricultura. Né? Então ele está dizendo, naquele dia, que dia é esse? Ele está falando de um dia especial, e a expressão do Velho Testamento sempre é aquele dia, que dia é esse? É o dia do Senhor, é o dia em que o Senhor trará o juízo sobre a terra, é o dia do período da tribulação, que é a palavra de Deus, é um dia especial, é um tempo especial, é aquele dia, é aquele período. Então isso vai acontecer naquele dia, naquele período. Então é isso, ele disse que vai trazer a provisão, e agora ele está dizendo que quando chegar a provisão, ele vai fazer você prosperar. Olha só, você vai plantar, você vai colher, os bois vão comer uma boa colheita e eles vão continuar produzindo mais. Ou seja, ele traz a provisão, então ele não paga só suas contas, ele te ajuda a prosperar. Prosperar é ter mais do que pagar. Ele promete a provisão de Deus, mas a gente tem que ter fé nele. Lá em Romanos, capítulo 8, versículos 19 a 21, Paulo ele fala para a gente, quando ele está ensinando a respeito da redenção que Jesus Cristo traz, ele fala até da redenção da natureza. Deus não vai redimir somente os homens, Deus vai redimir toda a criação. Durante o período milenar, os animais vão ter uma vida nova. Isaías, a gente vai ver em outras passagens, que Isaías ele fala a respeito desse tempo, em que os leões e os cordeirinhos vão andar juntos, os ursos, as crianças vão brincar com as cobras venenosas e não vão ser mordidas. Ou seja, as feras vão deixar de ser feras, vai haver remissão para os animais. A terra, que foi contaminada com a erva daninha, que foi contaminada com as intempéries do tempo, ela será restaurada, não vai haver mais intempérie, não vai mais chover granizo. A última chuva de granizo é a chuva de granizo lá na destruição, lá no tempo lá da grande tribulação, que ele anuncia que o anjo vai tocar uma trombeta e vai descer granizo do céu. Acabou, porque na hora que entrar no milênio não tem mais chuva de granizo. A natureza foi redimida. Então você pode plantar todo ano confiando que vai chover na hora certa, não vai queimar a colheita, não vai ficar frio demais, não vai ficar calor demais. Olha que beleza, a gente não vai precisar nem pagar mais a conta do ar-condicionado. É o que ele está dizendo. Olha só, sexta bênção, versículo 25. Haverá em todo monte alto e em todo outeiro elevado ribeiros e correntes de águas no dia da grande matança que caíram as torres. O que ele está prometendo aqui? A outra bênção que ele tem aqui é vitória sobre os inimigos. Ele está dizendo que aqui essa expressão monte alto, alteiros, são as pessoas soberbas. Aqui é uma referência às pessoas soberbas, às pessoas que vêm contra as coisas de Deus. E ele está dizendo, olha, isso tudo vai cair, isso tudo vai ser derrubado. Aqui também há uma referência bastante explícita a respeito do que a gente chama de a batalha do Armagedon, do Armageddon. Está lá em Apocalipse capítulo 16. Ele está dizendo, olha, vai haver essa matança, vai haver, um dia Deus vai destruir os seus inimigos. Ele vai acabar com o orgulho, com a autoconfiança do homem, tudo isso vai cair por terra. A humanidade, querido, constrói plataformas em cima dos seus próprios trabalhos. É assim, é por isso que não dura. Já viu como as pessoas que trabalharam na televisão, as pessoas que cantaram, que fizeram sucesso na mídia, as modelos, os artistas, como eles têm dificuldade de lidar com a vida depois que o sucesso passa. A maioria acaba caindo em drogas, morrendo de overdose, não todos, mas eu não estou falando, nem todos também caem nisso, mas a grande parte deles sofre, por quê? Porque eles construíram uma plataforma baseada no seu eu, no seu carisma, uma plataforma construída por si mesmo, e essa plataforma um dia cai. Por isso que a nossa vida deve ser construída na base sólida, na rocha, em Jesus Cristo.
Jesus é chamado de a rocha fundamental, ela é o nosso fundamento, e quem constrói a sua vida sobre a rocha, quando vier a tempestade, quando vier o dia mau, vai suportar esse dia. Mas quem constrói a sua vida sobre a areia, esse um dia vai ver grande destruição. Recentemente saiu aquele filme, né, da vida, da história da Whitney Houston. Né? A gente foi assistir a Priscila e a gente viu, né? Eu conheci algumas coisas da vida dela, porque eu nunca me preocupei muito com essas coisas, mas outras eu não conhecia. Eu sabia que ela tinha crescido numa família que é a igreja, né? Mas eu não sabia, né, por exemplo, que ela era homossexual, eu não sabia a respeito, né, da vida que ela levava, não sabia de muitas coisas que depois do filme eu fiquei sabendo. Aí eu entendi, né, que eu falei, era incompatível, e ela vivia uma vida incompatível, não tinha como, e o resultado final foi aquele mesmo, porque ela construiu uma vida, ela construiu uma plataforma sobre a areia, e quando veio a tempestade, derrubou, e a destruição foi grande. É exatamente o que a Bíblia ensina pra gente. Quem constrói plataforma sobre a areia um dia vai cair. Por isso que a nossa vida tem que estar na rocha, Jesus Cristo. O que a gente está celebrando hoje aqui é Jesus ter ido para a cruz do Calvário e ressuscitado para nos dar a vida nova. E essa vida, ela é recebida através da fé em Jesus para ser o Senhor das nossas vidas. O que isso significa? Senhor é aquele que dita as ordens. Existe uma maneira de viver. E aqui que ele está dizendo, vai ser abençoado, eu vou abençoar, mas estou esperando para abençoar. Por quê? Porque vocês ainda não se arrependeram. Olha a sétima bênção. A sétima bênção tem a ver com a vida eterna. Versículo 26. A gente vai ver uma cura permanente, um sarar permanente. Diz, e será a luz da lua como o sol, como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Aqui é uma linguagem poética que está falando a respeito disso, está falando do dia em que Deus de uma vez por todas vai curar eles dos seus pecados, vai nos libertar dos nossos pecados, vai ser assim, né? Hoje a gente olha para a lua, ela ilumina um pouco, mas não ilumina tanto, só que aqui ele está dizendo que o dia em que você ver a glória de Deus, o dia em que você foi salvo, o dia em que você receber a salvação, a intensidade do brilho da lua é como se fosse a intensidade do brilho do sol. E quando você olha para o sol e você acha que ele brilha muito, ele está dizendo, vai brilhar 7 vezes mais. Porque assim, a vida de um crente, ela tem outro brilho. Desde que eu conheço a Priscila, ela usa muito essa expressão, né? Quando a gente está falando de evangelismo, quando a gente está conversando com as pessoas, quando a gente está lidando com os jovens, ela fala, a gente tem que tomar cuidado, porque o mundo tem muitas luzes, o mundo brilha, não é assim? Se você for lá na Times Square, se você for para as boates, se você for para esses lugares, o que tem? Luzes, jogo de luz, tem escuridão e luz, né? Tem que ficar, para poder haver a luz, tem que ter escuridão. Então, né, para destacar as luzes, eles escurecem tudo e depois jogam aquele monte de luzes, né? Por que não acende a luz de uma vez, não precisa piscar nada, né? Mas tudo tem um propósito, né? Hoje estão fazendo isso com as igrejas também, faz tudo preto, pinta tudo de preto, deixa tudo escuro e enche de luz. Porque eles têm um objetivo, eles estão querendo trazer destaque sobre alguma coisa. Não é Jesus. Vai estudar a respeito, né? É assim. E aí atrai, porque a gente se atrai por estas coisas. Aí o mundo brilha. Sabe por que o mundo está brilhando para a maioria das pessoas, inclusive para o povo dentro da igreja? Porque elas, na verdade, nunca passaram por uma experiência genuína de transformação. Elas nunca de verdade se arrependeram. Porque aqui a palavra está dizendo que aqui vai haver uma bênção, que o dia em que a gente se converter, o brilho da salvação, o brilho do nosso Deus vai ser tão intenso que nenhuma luz produzida neste mundo ou criada neste mundo vai refletir o brilho da glória de Deus como é. É assim, é por isso que, né, um dia antes de eu conhecer Jesus, eu me encantava por estas coisas, nada disso me encanta mais, porque tem uma luz que brilha muito mais do que essa luz que brilha no mundo. E a Priscila, ela usa muito isso, ela fala, o que tem brilhado mais na sua vida? Né? E é isso, infelizmente muitos jovens estão deixando de andar com Deus porque estão, né, com os olhos fitados nas luzes do mundo, no brilho da luz do mundo, porque ainda não tiveram a oportunidade de contemplar o brilho da salvação que Jesus traz.
É interessante como Deus usa figuras, né, poesia na Bíblia, para mostrar a realidade da vida nos dias de hoje. É tão atual quando a gente olha para a palavra de Deus que foi escrita 2.600 anos atrás, parece que Deus estava vendo, e Deus estava, porque Ele conhece todas as coisas. E aí ele termina, o versículo 27 ao versículo 33. Essa aqui não é uma bênção, ele deu as 7 bênçãos, mas aqui existe uma celebração, mas é uma celebração agridoce. Você sabe o que é agridoce? É doce e azedo ao mesmo tempo. Agridoce. É igual comida chinesa. Tem o azedinho e tem o docinho junto. Aí a combinação dos dois fica gostosa. O agridoce. E é uma celebração meio agridoce. Por isso que isso aqui não é uma bênção, mas não deixa de ser uma celebração. Quando Deus restitui Israel, vai haver uma retribuição para quem não se arrepende também. Para quem foi contra. Vai haver uma retribuição para as pessoas do mundo. A partir do versículo 27 ele diz: e eis que o nome do Senhor vem e vem de longe. Então a primeira coisa que ele mostra é que Deus vai retribuir aqueles que não creram, e essa retribuição não vem dessa terra, ela vem de longe. Isso aqui é uma expressão de que é uma retribuição divina, ela vem do céu, de um lugar que eles rejeitaram, de um lugar que eles não conhecem, mas ela vai vir. Ela vai vir. Olha só, versículo 27 e 28, continuando. Ardendo na sua ira e lançando espessa fumaça, os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo consumidor, e a sua respiração é como o ribeiro transbordando, que chega até o pescoço para peneirar as nações como peneira da vaidade. Um freio de fazer errar estará nas queixadas do povo. Aqui ele está falando agora específico a nação da Assíria, que vinha contra Israel, que era o inimigo de Israel naquele momento. E Deus está dizendo, lógico que isso aqui também tem uma conotação para o futuro, uma conotação a respeito do milênio. Como eu disse, essa profecia, ela fala do presente, mas fala do futuro também, né? Então ele está dizendo, olha, né, a retribuição vai ser intensa e vai ser consumidora, vai haver julgamento. Deus ele vem e ele não julga, né, pelas ações, ele não julga aleatoriamente, ele julga pela sua palavra. É o que ele está dizendo aqui, olha, o julgamento vai ser de acordo com a minha palavra, e vai ser severo, vai ser severo. Eu queria que você fosse em algumas passagens comigo, eu quero mostrar isso para você. João capítulo 12, versículo 47 a 48. João capítulo 12, 47 a 48. Eu vou passar em algumas passagens, eu queria que você lesse comigo essas passagens. Preciso dar volume no outro microfone. João 12, de 47 a 48. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, é Jesus falando, eu não o julgo. Jesus não vem fazer juízo. Ele está dizendo aqui, eu não julgo ninguém, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. O papel de Jesus não é julgar ninguém, o papel de Jesus é salvar. Mas olha o 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Quem vai julgar as pessoas? A palavra que tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia. A palavra que está nas tuas mãos, querido, é o teu juiz. Jesus não vai te julgar. A palavra que ele já deu é o juiz da sua vida. Ou você ouve e crê, ou você não ouve. E permanece debaixo da condenação. Vai em Mateus capítulo 25, versículo 46. 25, 46. Ele diz... irão estas pessoas que não creem. Agora Jesus está falando de quem não crê, né? Olha só, para prestar atenção. Olha, o próprio Jesus falando isso, não é palavra de Mateus, está escrito no livro de Mateus, mas quem falou foi Jesus. Irão estes para o tormento eterno, está falando do destino de quem não crê. Olha só, eles irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.
Olha que interessante, esses dias até a gente estava debatendo entre os jovens a respeito disso, né? Porque hoje em dia existe uma corrente forte de pessoas que já não acreditam mais na existência do inferno. E alguns até acreditam na existência do inferno, mas não acreditam que as pessoas vão sofrer eternamente. Mas aqui Jesus diz com todas as palavras e toda a clareza que o tormento, ele não diz que é o local, ele diz o tormento é eterno, assim como a vida é eterna. Ele até compara. Quem crê vive uma vida eterna, quem não crê vive um tormento eterno. Palavra de Jesus. Simples. Daniel capítulo 12, versículo 2. O Velho Testamento fala a respeito desse assunto. Daniel, olhando para o futuro, Daniel, ele prega a respeito, né, do que aconteceria no futuro. Ele diz, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Aqui, uns vão viver eternamente e outros serão envergonhados e desprezados eternamente. Está lá também no Novo Velho Testamento. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição, a condenação. Olha só, a alma do homem, querido, ela é eterna, e ela vai ressuscitar. E eu ou ressuscito para a vida, ou eu ressuscito para a condenação, que a gente chama de morte. Morte não é fim, morte é separação. Existe hoje um conceito errado. Morte não é... Quando alguém morre, ela não chegou ao fim da sua vida. Quando alguém morre na carne, ela chegou ao fim da vida carnal, mas ela não deixou de existir, ela permanece. A alma dela permanece, porque a alma, ela ressuscita ou para viver com Deus, ou para viver sem Deus. Você vai viver uma eternidade com Deus, ou uma eternidade sem Deus. E a eternidade com Deus é no céu, no paraíso, na Nova Jerusalém, como ele diz, e a eternidade sem Deus é no inferno, no tormento. Como ele diz que é um tormento inferno. Muito simples, está bem claro na palavra de Deus. E aqui em Isaías, o que ele está falando? Ele está falando, olha, quem não crê é que nem um cavalo. Você põe um arreio. Quando você arreia um cavalo, o que é isso? Você põe a cabeça, você põe aquele negócio na boca dele. O que acontece? Quando o cavalo sem aquilo, você tem dificuldade de guiar ele. Mas quando você veste o cavalo com toda aquela coisa, ele vai para onde você manda. E aqui Deus está dizendo, olha, vai ser assim com quem não crê. Eu vou botar um cabresto e eu que vou dirigir eles para o lugar que eu tenho eles destinado. Não tem como querer correr para o outro lado. Você pode tentar correr, mas quando eu puxar para cá, tem que ir para lá. O cavalo vai para lá, não tem jeito. Não tem como fugir do inferno. A única maneira de fugir do inferno hoje é crendo em Jesus Cristo. Não há outra maneira. Volta em Isaías comigo, versículo 29, olha só, ele continua falando desse seu juízo que ele vai trazer. Ele vai falar que essa retribuição que ele vai dar a esses homens vai ser um motivo de louvor a Deus. Versículo 29, ele diz, um cântico haverá entre vós, como a noite em que se celebra uma festa santa. Aí a alegria do coração, como a daquela que sai tocando pífano, para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. Como eu disse, né, não é alegria porque as pessoas estão sendo destruídas. Aqui é alegria porque Deus está fazendo o que é justo. A alegria está não em que as pessoas estão sofrendo e padecendo indo para o inferno. A alegria está em que Deus fez o que era justo. Glória a Deus. Reto. E é essa a justiça. Versículo 30. Olha só. Deus vai mostrar o seu poder. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver o baixamento de seu braço, com indignação de ira, e a labareda do seu fogo consumidor, e os raios e dilúvios, e pedras e saraiva. Hoje em dia a gente tenta amenizar as coisas do inferno, né? A gente antigamente, aqui nos Estados Unidos, eles usavam, né, o pregador de fire and brimstones, né? O pregador de fire and brimstone. Né? E hoje em dia tem gente que critica as pessoas que fazem isso, mas a Bíblia faz isso, Isaías estava fazendo isso, Jesus fez isso. Você teve o maior pregador de fire and brimstone, que era de fogo e enxofre,
né, que são figuras do inferno, foi Jesus Cristo. Ele falou mais a respeito do céu, do inferno, do que ele falou do céu, para nos alertar. A pregação dele era Fire and Brimstones, fogo e enxofre. E aqui Deus está dizendo, é assim, olha, é assim, vai vir a festa, vai vir a ressurreição, por quê? Porque vai chegar um dia terrível, né? E olha só, é o que vai acontecer, versículo 31 e 32, porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara, e cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tamboris e harpas, e com combates de agitação combateria contra eles. Aqui é interessante que Deus, quando está usando essa expressão aqui, falando o que vai acontecer, ele usa uma expressão, né, de tocar de tamboris de harpa. Ele está lembrando isso aqui, ele está lembrando o que aconteceu lá em Êxodo capítulo 15, quando Israel tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho, e o exército faraó veio atrás de Israel, e aí Deus fechou o mar em cima do exército. E aí a palavra de Deus diz que Miriam, né, ela, com as mulheres, elas pegaram os tambores, as harpas, e elas tocavam e elas cantavam, né, louvores ao Senhor pelo livramento, por Deus ter fechado o mar sobre o inimigo. É assim, ele está dizendo, vai ser assim, não tem jeito. Lá em Marcos capítulo 9, versículo 43, ele diz, e se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Olha que interessante. A expressão aqui é de um lugar que tem um fogo, que ele queima, mas não consome. Então não é o dia que você morrer, você vai morrer e vai deixar de existir, porque o fogo queima, mas não consome. Ele não apaga. Ele é permanente. Porque não é um fogo material que a gente conhece aqui na Terra. Isso aqui é um fogo espiritual. É um fogo que produz sofrimento, dor. E quem não crê vai passar por ele pela eternidade. Apocalipse 14, de 10 a 11 diz, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Olha só, de novo, olha, quem não creu, quem adorar a besta, quem for marcado pela besta, quem não for marcado pelo Espírito Santo, né, ele vai pela eternidade viver nesse tormento, dia e noite. Querido, quando a gente ameniza a palavra de Deus, ela perde eficiência. Né? É por isso que as pessoas hoje não respeitam mais as coisas de Deus, não respeitam as pessoas que pregam. Antigamente as pessoas pelo menos respeitavam os pregadores da palavra de Deus, respeitavam os crentes. Hoje você às vezes vai em ambiente e as pessoas sabem que você é crente, elas não querem saber, elas desrespeitam mesmo, elas chacotam, já não há. Por quê? Porque a gente amaciou a palavra, a gente está tirando, eles não creem, né? Então não, vamos ser legal com eles, pelo menos para eles levar uma vidinha mais ou menos aqui, porque, né, assim a gente não deixa eles assustados, né, com né, o fogo e enxofre, né? Então a gente não vai deixar eles assustados. Então, olha, você morreu, acabou, parou. Não, a Bíblia diz que não acabou não, vai continuar. E olha, quem faz não é o diabo, porque o diabo vai estar lá também queimando junto. Quem fez foi Deus. E ele diz que ele, como leva um cavalo no cabresto, ele vai levar quem não crê para esse lugar. É assim. E aí eu termino, versículo 33. Olha só, como é terrível. Porque uma fogueira está preparada desde ontem. Sim, está preparada para o rei. Olha só, já está feito, já está pronto, querido. Ele a fez, profunda e larga. Isso aqui parece que até é uma comparação com aquilo que Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 7, quando ele fala da porta que leva à salvação. Como que era a porta que leva à salvação? Estreito, e o caminho era o quê? Apertado. Mas o inferno, ele é largo e profundo. A sua pilha é fogo e tem muita lenha.
o assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. E olha, eu vou dizer, querido, que quando Deus acende o fogo, não tem quem apague. Amém, aleluia. O profeta Elias, uma vez, colocou um altar e mandou jogar água. Jogar de tudo que podia fazer com que não pegasse fogo. Deus fala, não, manda pôr, põe mais água. Aí eles puseram água, não, tá pouca, põe mais. Aí puseram bastante água, não, ainda é pouco, põe muita água. E o povo encheu de água. E ele não tinha um palito de fósforo. E o fogo acendeu. Aleluia. Aleluia. E é assim. Ele falou que vai acender. O lugar está preparado. O fogo ainda não foi aceso. Então há ainda esperança, que é o que ele está dizendo para Israel. Essa palavra é uma palavra de esperança para Israel. Olha, Israel, eu vou julgar. Tem um lugar largo, preparado, e um dia eu vou acender essa fogueira. Eu estou mostrando tudo isso, eu estou fazendo de uma maneira bem visual, para que você me tema, se arrependa do seu pecado e escape. Porque o dia que eu acender a fogueira já não tem mais como escapar. Querido, hoje nós estamos celebrando o sacrifício que Jesus fez na cruz para nos livrar dessa fogueira, dessa condenação eterna. Mas vai chegar um momento em que essa fogueira vai se acender e já não vai ter mais como escapar. Hoje é a oportunidade que nós temos de olharmos para a palavra de Deus, olharmos para dentro de nós e reconhecermos a nossa necessidade de nos rendermos ao Criador, de nos rendermos ao nosso Salvador, de entregarmos a nossa vida nas mãos dele, para que a gente vive governado por Ele e pela Sua palavra. Que Ele não deixe essa oportunidade passar, porque ela pode ser a última na sua vida. Pai, em nome de Jesus, hoje eu oro e eu peço que o Senhor nos abençoe, Senhor, com o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que Ele venha quebrantar os nossos corações para crermos na Tua palavra. Para que, Senhor, nós não venhamos nos envergonhar do Teu Evangelho e nem das coisas que o Senhor diz que faz. Porque Tu és soberano, Deus Pai. Talvez como homens e na nossa soberba nós tenhamos a dificuldade de aceitar, Senhor, a Sua justiça e a Sua santidade. E muitas vezes valorizamos o Teu amor e a Tua misericórdia, Deus Pai, Senhor Pai querido, e nos esquecemos que o Seu amor e a Sua misericórdia também, Senhor, estão aliadas à Tua justiça. Por isso, Senhor Pai querido, nós sabemos que o Senhor não deixará impune o culpado. E por isso hoje nós queremos entregar as nossas culpas nas mãos de Jesus Cristo, aquele que morreu no nosso lugar para levar a nossa culpa e perdoar os nossos pecados. Ele que não tinha culpa alguma, um dia se fez maldição por nós na cruz do Calvário, levando todo o pecado para que nós pudéssemos receber o perdão. Por isso hoje dai-nos a graça de crermos em Ti, para que nós sejamos salvos dos nossos pecados. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Vamos adorar.